Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Um canal dedicado a divulgar tudo que se refere à mecânica de pequeno porte, roçadeiras, motosserras, motores de popa, soprador, tudo o que tem a ver com esses pequenos motores. Antes de ir para os conteúdos de hoje, sim, vai ser mais de um, vai ser dois para ser mais preciso, eu tenho uma mensagem para passar para você. Agora, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, agora, mês que vem, eu quero mostrar para você qual é o combustível, qual é o conhecimento que você precisa conquistar para poder viver da mecânica leve. Isso mesmo, poder ganhar dinheiro, poder ter uma renda com a mecânica leve, podendo trabalhar na sua casa, podendo ter o seu próprio espaço de trabalho, conquistando o seu espaço de trabalho, tendo uma renda muito boa. Quer aprender, quer entender, quer saber qual é o combustível que você precisa? Aqui, ó, clica aqui embaixo, no primeiro comentário, vai para o grupo VIP e aguarde lá. Nos dias 9, 10 e 11 vai acontecer esse evento, então espero você. Forte abraço. Muito bem, senhores. Aqui, ó, carburador. Esse conteúdo aqui eu não tinha planejado mostrar para vocês. É um carburador de um motor de popa, um Honda 15 HP, 4 tempos, obviamente. Quando eu desmontei ele para fazer uma revisão, primeira coisa que eu encontrei foi isso aqui, ó, a junta tórica aqui, quebrada, não presta mais, está resseca, vamos ter que trocar. Porém, eu não tenho essa junta no meu estoque, já encomendei ela, estou esperando chegar. E agora, você vai me dizer, e Oscar, e por que você não queria mostrar esse conteúdo? Vejam bem, eu gosto que quando eu preparo algum conteúdo, já mostrar o serviço e mostrar a máquina pronta, funcionando. E nesse caso não vai ser possível, esse aí era o motivo que eu não queria mostrar para vocês. Porém, também tem outros detalhes aqui para resolver. Então eu decidi, vou passar e vou mostrar porque esses detalhes aqui são importantes e podem ajudar em algum momento alguém que vai fazer uma revisão nesse carburador, certo? Então, por mais que ele não vai ficar pronto hoje, eu vou mostrar esses detalhes para vocês, esses macetes. Primeiro, aqui, ó, essa peça aqui que vocês estão vendo é um êmbolo, um pistãozinho da bomba de aceleração. Cada vez que você aciona o acelerador, aqui, ó, aqui tá ele, ó, tá vendo esse pino aqui? Olha o que acontece quando eu aciono o acelerador, ó. Ele baixa, ele vai empurrar esse êmbolo, vai movimentar esse pistão dentro desse alojamento aqui, vai empurrar e liberar ele de novo. O que faz esse êmbolo? Ele ajuda no momento da aceleração, dando um pequeno jato de combustível através de esse niplezinho aqui, que ele tem um furo do outro lado. Cada vez que você aciona o acelerador, ele dá um jatinho de combustível. Para quê? Para ajudar o motor a disparar, não dá aquele corte na hora da aceleração. Já que ele é um motor 4 tempos, ele tem muita inércia, o volante é pesado, vira briquinho e tudo mais. Então, se ele não tem isso aqui, quando você acelera, ele dá aquela negada e aí volta de novo, dá um soquinho, volta de novo. Ele não acelera aparelho linear. E é justamente essa pecinha, junto com o circuito de baixo, encarregado de fazer com que o motor acelere progressivamente, que não dê aqueles poços de aceleração, aqueles lags na aceleração, certo? E aqui, o que aconteceu? Ele está travado, ó. Ele não sai, ele deveria estar mais em cima. Esse parafuso aqui, o tope dele, ele chega até aqui, o parafusinho não deixa sair a cabeça do parafuso. E nesse caso, ele não está saindo. Eu já tentei tirar ele, não sai nem compressão de ar, não tem jeito, ele não sai daqui. Então, o que eu vou fazer para remover ele? Colocar um extrator. O que eu fiz aqui? Você aproveita esse furo que ele tem aqui, que encaixa esse pino, tá? Encaixa dentro do furo, para fazer uma rosca. E nesse caso, um macho, aqui, ó, 316. Tá aí ele. Pode ser também
5 milímetros vai ficar um pouco grande. 4 milímetros fica muito fino, certo? O 316 é o mais indicado que eu achei aqui. E um extrator. É, isso mesmo, um extrator caseiro. Uma luva de teflon, de nylon, um parafuso, uma arruela, uma porca. Nada demais. Você vai enroscar. Eu até esquentei com o soprador térmico aqui e dei uma pequena pancada num toco de madeira e não adianta, não sai o êmbolo, ele está travadinho lá dentro. Aí, ó. E agora com uma chave M8, aperta a porca e ele tem que puxar o êmbolo. Vamos apertar bem o parafuso. Ótimo. É importante que o parafuso fique bem justo, bem apertado, para ele não espanar a rosca, né? É bem comum isso aqui encravar com o tempo, sobretudo quando fica muito tempo parado, sem uso motor, ele oxida lá dentro e trava o êmbolo no lugar. Tá aí ele. Olha aqui, ó. Tá aqui o êmbolo. Ele é assim mesmo, ele não leva org nem nada, tem só esses labirintos aqui, esses risquinhos. E aqui, agora sim, tem uma mola aqui dentro e está faltando alguma coisa lá. Lá embaixo, naquele furinho lá, ele leva uma esfera, uma bolita, uma esfera bem pequena de aço, que ele funciona como uma válvula. E leva a mola em cima para segurar ela no lugar. Não está mais lá, vamos ter que ver uma válvula nova. Alguém tirou, desmontou para limpar e deve ter perdido ela. E o que estava travando? Aí, ó. Tá vendo? Bem como eu falei para vocês, ó. Óxido, de ficar muito tempo parado, certamente. O que será feito aqui? Com bombril, aquele bombril de cozinha mesmo, bombril de limpar, de arear as panelas, aquele mesmo. Eu não tenho agora aqui, deve estar em algum lugar por aí. Eu sei que eu tenho uma sacolinha com ele. Pega bombril de cozinha, enrola em uma peça cilíndrica. Eu ocupo esse aqui, mas não esse aqui. Ele não vai raspar lá dentro no cilindro, ele vai ficar uma camada de bombril. Para quê? Para girar aqui, certo? Fica um colchão, uma camada de bombril em toda a volta dessa fresa aqui e ele vai polir. Você vai fazer esse movimento e girando em baixa rotação e dá uma polida aqui dentro, bem limpinho. Depois pega esse êmbolo aqui na ponta do mandril da furadeira, aqui, certo? Afirmando a furadeira em algum lugar. E gira também e com o bombril só dá uma polidinha de leve, mas mínima coisa, não força muito, só para tirar algum resto de óxido. Se você insistir em polir demais, vai deformar a peça. O cilindro, sim, uma boa de uma polida, tá? Com bombril, fazendo o movimento de sobe e desce, lubrifica ele, coloca um pouquinho de... Eu uso esse aqui, ó, lubrificante da Cara 80. Coloca ele, não trabalhar em seco, e aí vai girando e o bombril vai fazer melhor o serviço de polir o cilindro. Ele vai ficar ok quando o êmbolo entrar e sair suave, bem suave, que a mola consiga empurrar ele para fora e nunca espiche essa mola se o êmbolo não volta sozinho de novo. Ele tem alguma coisa que está travando, limpe bem, reveja novamente tudo. A mola com a pressão de fábrica tem que fazer voltar o êmbolo tranquilamente, certo? Então, essa parte aqui já está praticamente resolvido. E outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, tá? Que ele é um pouco diferente, ou bastante diferente do sistema de afogador, por exemplo,
Mercury, Yamaha, algum outro modelo, ou Idea mesmo, certo? Ele é um pouco diferente, ele não usa borboleta do afogador. Vocês podem ver que ele usa somente borboleta do acelerador. E como é que se produz aquela sobrealimentação, aquele excesso de combustível que ele precisa para a partida frio? Ele usa um sistema aqui, ó, de afogador, conhecido como Start. É como se fosse um pequeno carburador junto com o carburador grande. Vejam bem, ele tem esse emulsionador aqui, esse tubinho, vocês podem ver que ele tem uns furinhos aqui, ele tem mais lá dentro, é conhecido como flauta, não a flauta que vai aqui dentro, mas sim do afogador aqui nesse caso, certo? Esse tubinho, essa flautinha passa por dentro e vai dar lá dentro, ó, lá tá ele, ó, naquele furo lá. Vamos ver se conseguem ver. Opa, tá ruim o foco hoje. Ah, lá tá ele. Esse mesmo, naquele furinho do meio lá, certo? E ele leva esse pistãozinho, outro êmbolo, que é do afogador. Cada vez que você puxa o afogador aqui, ó, o cabo, o que acontece? Isso mesmo, ó. Ele levanta aqui afogado para a partida frio, aqui desarmado o afogador para ele funcionar. Cada vez que você puxa o afogador, ele levanta esse êmbolo. Esse êmbolo vai aqui dentro, nesse pocinho. Ele tem uma borracha aqui, ó, vocês podem ver. Qual é a finalidade da borrachinha? Quando ele está na função de funcionamento, sem estar acionado o afogador, essa borrachinha aqui vai ficar lá tapando aquele furinho, certo? Vai estar vedando a passagem de combustível desse tubo. Aqui, ó. Colocar o afogador. Pronto. Aí, quando ele está nessa posição, o êmbolo baixou e fechou o tubo. Esse tubo já não tem passagem para lá. Ele não consegue passar combustível do tubo para lá. Por que eu digo combustível? Porque esse tubinho vai dentro de esse pocinho aqui, ó. Tá vendo? Aí. É dentro desse pocinho. Esse pocinho vai ligado no fundo da cuba e entra combustível. Através de um furo do fundo da cuba, entra combustível. Enche de gasolina esse furinho aqui. Até o nível da cuba. Se a cuba enche até aqui, é até aqui que vai ter combustível dentro desse pocinho. Certo? Então, quando está montado, ele está com aí, ó, com gasolina aqui dentro, nessa posição, e o motor funcionando normal. Quando você quer dar partida a frio no motor, precisa acionar o afogador. O que você vai fazer? Vai puxar o cabo, puxa aqui, o êmbolo sobe, pistãozinho é puxado para cima, e nesse momento ele libera a passagem de combustível desse tubo para a parte de baixo do pistão, para essa parte de cima. Ele vai liberar, como abriu lá, está liberada a passagem de combustível, mas ainda não é o bastante, ele não vai subir por conta, não tem como. Então, o que acontece? Veja bem o que vai acontecer nesse momento aqui, ó. Vocês vão puxar o cordão de partida, puxam o cordão de partida, o pistão desce. Quando o pistão desce, ou os pistões descem, que são dois nesse caso, ele puxa ar, abre a válvula de admissão e puxa ar. Ele quer puxar ar com combustível daqui para funcionar. Como a borboleta está fechada, ele vai puxar ar por esse furinho aqui, ó. Tá vendo? Esse furo vai ligado aonde? Vamos ver aqui. É muito legal esse sistema aqui, ó. Esse furo aqui vai ligado aí, ó. Lá tá ele, ó. Então, como a borboleta está fechada, ele puxa ar, não tem como puxar ar por aqui, ele puxa por esse furo, ele puxa ar por aqui, certo? Lembrem, já o pistão está levantado, liberando combustível da cuba. Mas ainda ele não consegue puxar gasolina se não tivesse esse outro furo aqui, ó. Tá vendo? Esse furo, ó, esse aqui vai dar aonde? Também no mesmo lugar. Então, desceu o pistão, puxou o ar, ele puxa ar daqui,
esse ar ele é puxado daqui de fora, então o ar percorre esse caminho, ele entra por esse furo, passa pelo furo do pistãozinho do êmbolo e sai aqui na frente da borboleta do acelerador. Quando esse ar passa em alta velocidade, ele puxa gasolina junto. E isso aí que facilita a partida fria. Ele sai uma quantidade de combustível para enriquecer a mistura quando o motor está frio e ele pega. Sempre quando o pistãozinho esteja levantado, ou seja, que ele esteja aqui, ó, puxado o êmbolo. Quando o motor pegou, esquentou um pouco, você faz esse procedimento, o êmbolo desce novamente, fecha esse tubo, fecha essa passagem também, ele baixa essa parte aqui do êmbolo, aqui, ó, ele sobe, ele libera, ele baixa, ele fecha o tubinho e fecha essa passagem aqui de ar. E aí fica na lenta perfeita. Agora, prestem atenção. Esse tipo de afogador, ele funciona somente com a borboleta do acelerador fechado. Então, se você tentar fazer funcionar o motor a frio com ele acelerado, ele não vai pegar. Por quê? Porque em lugar de ele forçar a passagem de ar por esse furo e pelo start, ele vai vir todo o ar pela boca do carburador. E ele não vai conseguir puxar combustível, certo? Ou não vai pegar, ou vai demorar muito em pegar. Por isso é muito importante que esses motores aqui tenham uma lenta perfeita, bem regulada, tanto a frio quanto a quente. Certo, galerinha? Então, eram essas dicas que eu queria dar sobre esse carburador. Agora vamos rapidinho para o outro conteúdo. Certo, senhores? Agora, vejam bem, vamos falar um pouco sobre motosserra, roçadeira, soprador, enfim. Motores, tá? Pequenos. Alguma vez vai acontecer com você a máquina ter uma falha. Demorar em pegar, não pega, demora muito em pegar, ou pega, mas quando você vai disparar, ela rateia, dá uma falha, não fica legal, fica cortando. Motor está bem, carburador também, você já trocou de vela e continua a mesma coisa. Será que o módulo de ignição? Pois é, será mesmo? Tem vários testes a fazer em um módulo de ignição. Tipo com multímetro, medir a resistência do bobinado secundário, conferir que o cabo de vela não esteja cortado. Vários testes feitos com multímetro. Mas também tem um teste feito com uma ferramenta chamada centelhador, conhecida por centelhador. Tem esse modelo, tem outros modelos similares de outras marcas. Vejam bem, eu estou deixando aqui um card de um vídeo aqui no meu canal que fala sobre essa ferramenta e aprofunda um pouco mais na parte elétrica dessas máquinas. Aqui em cima está o card, clica nele e vai para esse vídeo. Então, centelhador. No caso de que a máquina, carburador bom, vela nova, trocou novamente de vela, continua falhando ou demorando em pegar, pode ser sim problema elétrico. Aí você vai ter que diagnosticar, tá? Uma dos diagnósticos, então, como eu falei para vocês, pode ser feito com essa ferramenta. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um cálculo aproximado da voltagem que está gerando a bobina secundária do módulo. Sim, porque o módulo de ignição ele é composto por duas bobinas. Uma primária, que é uma bobina de carga, uma secundária, que é a bobina de alta, e uma placa eletrônica. O que mais problema dá é a bobina de alta, que os fios são da grossura de um cabelo e geralmente tem de 20 a 25 mil voltas o enrolamento. Se esse fiozinho atorar, a bobina vai gerar menos voltagem ou até não vai gerar voltagem e a máquina não vai funcionar direito, certo? Então, vejam bem, essa aqui vocês podem fazer um cálculo da voltagem que está sendo gerada. Para que a máquina pegue, funcione normal, ele tem que gerar, no momento de puxar o cordão, entre 8 e 10 mil volts, 9 mil aproximadamente. E sim, na sua casa tem 220, eu sei disso, dependendo da região é 120, e eu estou falando de 9 mil e realmente porque ele pula uma centelha, é alta voltagem, uma corrente pulsante, mas é alta voltagem. E como é que faz essa medição? Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, esses dois pinos lá dentro se distanciam um do outro se eu acionar essa perilha aqui, ó.
E ele é graduado, ó, 5 milímetros, 6, 7, 8 e aí por diante. Vocês podem ver que ele tem uma seta de referência aí, ó, tá vendo? Em torno de 6 milímetros, ó. Então, eu costumo deixar em 5 milímetros para esse teste. 5 milímetros é a distância que vai ter aqui. Como você vai desligar aqui, ligar o módulo nesse terminal e a outra ponta do cabo aqui, a centelha vai ter que passar, vai percorrer um caminho dentro dessa ferramenta e vai pular aqui nos pinos. Se a máquina, com uma abertura de 5 milímetros, ela pegar e funcionar, até aí está tudo bem. Se acontecer isso, é porque ela está gerando, o módulo está gerando na puxada do cordão em torno de 9.000 volts, certo? Aproximadamente 9.000 volts. Agora, se você colocou essa distância e puxa e ela não pega, e aí você vai fechando cada vez mais, até ficar mais perto e ela pega, e fica na lenta razoavelmente bem, aí você abre um tiquinho mais, chega um pouquinho mais de 5, entre 5 e 6, e ele dá uma cortada e morre, você tem um problema no módulo. A voltagem que está gerando o módulo é muito baixa, e aí está a sua falha, certo? 9.000 na hora da partida. Na hora da partida. Depois, quando a máquina está funcionando em alta, ele tem que chegar em torno de 15.000 volts. 10, 12, 15.000. Certo? É uma voltagem bem alta. Tanto é que se a máquina está tudo bem, você dispara, deixa ela disparada e começar a abrir aqui, você vai ter uma abertura bem grande e a centelha vai pular, vai funcionar. Certo? Em alta, por quê? Porque o volante está girando forte e quanto mais forte ele gira, mais aumenta a voltagem que ele gera. Aí ele vai estar funcionando, você solta e ele morre. Por quê? Porque na lenta ele gera menos voltagem, certo? Então, o teste é o seguinte, vai abrir 5 milímetros e tenta fazer pegar. Pegou, ficou funcionando bem, abre um pouquinho mais, continua funcionando normal, desliga, puxa de novo, ele liga com 5 milímetros, perfeito. Você tem em torno de 9.000 volts no módulo, na bobina secundária, está ótimo, certo? Agora, com isso aí você sabe se o módulo está gerando a voltagem certa. Agora, se ele tem uma falha, a gente falou aqui da dificuldade em partida. Agora, se tem uma falha, você dispara e ele começa a cortar. Isso aqui também vai demonstrar. Por quê? Você deixa aqui ele funcionando, em torno de 5 milímetros, deixa funcionando, aí você dispara e a máquina vai falhar, vai dar aquele aqueles cortes, né? E você vai ver a centelha aqui. Se aqueles cortes da máquina, cada vez que a máquina cortar, aqui a centelha vai dar uma falhada, tá aí. Módulo de ignição dando uma falha, certo? E agora, só para ter uma ideia, aqui, ó, vamos deixar em 5 milímetros e vamos fazer funcionar a máquina. Aí ele cortou. Vamos ver quanto que abriu. 5, 6, 7, 8 milímetros. E normal, esse módulo está excelente. Agora, se eu puxar o cordão aqui, ele não vai dar partida. Ó, deu. Mas deu partida sim, ó. Só que corta, tá? Se eu abrir um pouquinho mais, agora eu acho que não. Aí tá, agora não. Então, volta de novo para 5 milímetros e... Certo? Então, aí você me diz, tá, Oscar, se já tem um vídeo sobre isso, por que você está me mostrando isso de novo? Porque essas ferramentas aqui é um pouquinho
não é muito barata, vamos dizer assim, tá? E tem outros modelos da Stihl também, e também não é muito barato. Porém, olha aqui que você pode fabricar. Tá vendo? Um centelhador. O que eu fiz aqui? Um cabo de vela, um tubo de acrílico, silicone, transparente, outro cabo de vela, um cachimbo. Vocês podem ver que eu graduei aqui, ou vocês podem fazer mais graduações. A distância entre cada risco desse aqui é 5 milímetros, certo? Lá dentro vocês veem o arame, coincide com o primeiro risco, e com esse aqui eu consigo, olha, graduar 5 milímetros. Lá, ó, lá vocês veem a ponta do arame. Aqui ele pula, se ele pular aqui, ele está gerando 9.000 volts, e vai funcionar. Se a máquina não pega com essa abertura e você encostar um pouco mais e vai até que chega uma hora que pega, você tem um módulo deficiente, está gerando baixa voltagem. E isso aí está gerando uma falha ou dificuldade na partida, certo? Então tá aí, ó. Cuidado, só deixar bem longo essa borracha, que seja bem isolado tudo para não levar o choque, né? Aqui, ó, um terminal de vela, que eu fiz? Um pequeno parafuso soberbo, mais comprido que o terminal, parafusei ele contra o cabo. Tá aí. E aí, o que eu faço? Coloco aqui. Tá lá dentro. Esse aqui vai na vela. Vamos deixar a abertura de aproximadamente 5 milímetros. E vamos dar partida. Mesma coisa, ó. Chegou um pouco mais de 5 milímetros, não chegou a 10, como no outro estava em 8, já cortou, tá? Agora, se eu voltar novamente em 5, aqui, ele vai pegar. Isso aí que eu queria mostrar para vocês, certo? Uma ferramenta útil, barata. Vocês vão gastar que 10 pila, talvez. Usar um cachimbo já usado, velhinho, não precisa ser novo. Cabos de vela, pode ser algum cabo de vela que já descartou porque quebrou. Aí ocupa um pedaço bom. Esse aqui não custa nada, já vem com a vela. Parafusinho também não. Pedacinho de mangueira e está aí, ó. Certo? Nosso centelhador. Claro que esse aqui é bem rudimentar, né? Eu fiz esse aqui, eu acho que demorei 15 minutos para fabricar ele. Mas olha a serventia que tem. Certo, pessoal? Então, espero de coração que seja de utilidade, uma ferramenta mais para vocês. Uma ferramenta barata que vai ajudar muito numa parte muito complicada, que justamente é o diagnóstico da parte elétrica. É uma coisa que dá muita dúvida sempre, tá? Sempre tem muita dúvida a respeito disso aí. Então, tá aqui, ó. Certo? Forte abraço, um ótimo final de semana para todos vocês. Não esqueçam, a gente tem um encontro marcado agora em dezembro, 9, 10 e 11 de dezembro. Eu vou mostrar para vocês qual é o combustível que pode estar faltando para você para dar partida no seu sonho de se transformar num mecânico, poder ganhar dinheiro, poder rentabilizar esse prazer, esse gosto que você tem em trabalhar com essas máquinas, certo? Valorizar seu trabalho, valorizar o que você pode aprender e saber sobre o conserto dessas máquinas. Não perca, 9, 10 e 11 de dezembro, 3 lives ao vivo. Aqui embaixo, no primeiro comentário, clica nele, você vai ir direto para um grupo de WhatsApp. Só aguardar por lá, que é por aquele grupo que a gente vai disponibilizar os brindes, os desafios e também o link das lives. Forte abraço, até semana que vem.